Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 10 do livro Fundamentos do Lar Cristão. Nós lemos assim: tenho recebido cartas de mães contando suas provações do lar e pedindo o meu conselho. Um desses casos serve para ilustrar muitos outros. O marido e pai não é crente e faz de tudo para tornar mais difícil para a esposa a educação dos filhos. O marido é um homem profano, vulgar e abusivo em sua linguagem para com a esposa, e ensina os filhos a desacatar a autoridade da mãe. Quando ela está procurando orar com os filhos, ele entra e faz todo o barulho que pode, amaldiçoando a Deus e lançando injúrias sobre a Bíblia. Ela está tão desencorajada que a vida lhe é um fardo. Que pode ela fazer? Que benefícios podem advir a seus filhos permanecendo ela no lar? Ela tem sentido um enorme desejo de fazer alguma coisa na vinha do Senhor e pensa que deve ser melhor abandonar a família do que permanecer no lar, pois o marido e pai está constantemente ensinando os filhos a desrespeitá-la e desobedecer-lhe. Em tais casos, meu conselho é: mães, sejam quais forem as provas que vocês forem chamadas a enfrentar, através de pobreza, de feridas da alma, de atitude dura e tirânica do marido e pai, não abandonem os filhos. Não os deixem sob a influência de um pai ímpio. Sua obra é contrafazer a obra do pai, o qual está evidentemente sob o controle de Satanás. Eu sei que você tem provações, mas alguma coisa existe revelando um espírito de impor em vez de atrair. Seu marido precisa ver diariamente um exemplo vivificante de paciência e de domínio próprio. Faça todo o esforço para agradá-lo, sem sacrificar com isso um só princípio da verdade. Cristo requer em seu serviço a entrega do ser completo: coração, espírito, mente e força. Dedicando a Deus o que Ele pede, estará você representando no caráter. Que o seu marido veja o Espírito Santo operando em você. Seja cuidadosa e atenta, paciente e tolerante. Não procure impor a verdade. Cumpra seu dever como esposa e você vai ver que o coração do marido será impressionado. Suas afeições não necessitam ser negadas a seu esposo. Mostre-lhe todo o agrado possível. Não permita que sua fé religiosa a afaste do marido. Conscienciosamente, obedeça a Deus e agrade a seu marido em tudo que puder. Deixe bem claro que você ama Jesus e nele confia. Dê a seu marido e aos amigos crentes e incrédulos uma prova de que você deseja que vejam a beleza da verdade. Mas não fique demonstrando essa penosa e aflitiva ansiedade que muitas vezes arruína uma boa obra. Não permita jamais que uma só palavra de reprovação ou censura caia nos ouvidos do seu marido, ainda que você passe muitas vezes por dificuldades. Não mencione essas provas. O silêncio é eloquência. Palavras precipitadas apenas farão aumentar a sua infelicidade. Mostre-se contente e feliz. Leve para dentro do seu lar toda a alegria possível e expulse as sombras. Permita que os brilhantes raios do sol da justiça iluminem a sua vida. Então, a fragrância do cristianismo autêntico atingirá toda a família.
e não será necessário demorar-se em coisas desagradáveis que muitas vezes não têm verdade em si. Você tem agora uma dupla responsabilidade, visto que seu marido afastou-se de Jesus. Sei que deve ser demasiado penoso permanecer só, no que respeita a cumprir a palavra. Mas quem sabe, esposa, se sua coerente vida de fé e obediência não irá trazer de volta à verdade o seu marido? Sejam as queridas criancinhas levadas a Jesus. Em linguagem simples, transmita a elas as palavras da verdade. Cante para elas cânticos atrativos, alegres, que revelem o amor de Cristo. Leve seus filhos a Jesus, pois ele ama as criancinhas. Conserve a alegria. Não se esqueça de que você tem um Consolador, o Espírito Santo, que Cristo indicou. Nunca estará só. Se ouvir a voz que agora lhe fala, se responder sem demora às batidas à porta do seu coração, dizendo: entra, Senhor Jesus, para que eu ceie contigo e tu comigo, o hóspede celestial entrará. Quando esse elemento, que é completamente divino, habitar em você, haverá paz e descanso. O lar, onde Deus não é adorado, é como um navio no meio do mar, sem um piloto ou sem leme. A tempestade o aflige e sacode, e há o perigo de que todos a bordo venham a perecer. Considere a sua vida e a vida de seus filhos como preciosas por amor de Cristo, pois terá de encontrar-se com eles e com seu esposo ante o trono de Deus. Seus firmes princípios cristãos não devem ser enfraquecidos, porém fortalecidos mais e mais. Quanto mais o seu marido se mostrar perverso, quanto mais fortemente ele se lhe opuser, mais fiel e coerente firmeza cristã você deve revelar. E então, seja o que for que ele possa dizer no coração e na razão, não lhe pode senão respeitar, se tiver um coração de carne. Foi-me então mostrada sua nora. Ela é amada de Deus, mas mantém-se em servil cativeiro, tremendo, temendo, desalentada, duvidando e muito nervosa. Essa irmã não deve sentir que precisa render sua vontade a um jovem sem Deus, com menos idade do que ela. Ela deve lembrar que o casamento não destrói sua individualidade. Deus tem sobre ela direitos mais altos que quaisquer direitos terrenos. Cristo comprou-a com o seu sangue. Ela não pertence a si mesma. Ela deixa de pôr sua inteira confiança em Deus e aceita render suas convicções, sua consciência a um homem opressor, tirânico, animado por Satanás, sempre que sua satânica majestade possa atuar com eficácia por seu intermédio para intimidar esse coração esquivo e tremente. Tantas vezes tem ela sido posta em agitação que seu sistema nervoso está destroçado e ela não é mais que uma ruína. Seria a vontade do Senhor que essa irmã esteja nesse estado e Deus fique sem seu serviço? Não. Seu casamento foi uma armadilha do diabo. Contudo, ela deve agora fazer o melhor possível. Deve tratar o marido com ternura e fazê-lo tão feliz quanto puder, sem violar sua consciência, pois, se ele persistir em sua rebelião, este mundo é o único céu que ele terá. Mas ficar sem o privilégio de frequentar as reuniões para satisfazer um marido opressor, possuído do espírito do dragão, não está de acordo com a vontade de Deus. Jamais deveria um homem permitir que a esposa ou o lar lhe afastassem os pensamentos de Cristo, ou levassem-no a recusar aceitar o gracioso convite do Evangelho. Irmão K., você está muito desanimado, mas necessita ser fervoroso, firme e decidido em cumprir o seu dever em família, levando-a consigo se possível. Você
não deve poupar esforços para convencê-la a acompanhá-lo na jornada para o céu. Mas se a mãe e os filhos não escolherem acompanhá-lo e procurarem desviá-lo de seus deveres e privilégios religiosos, você deve prosseguir, ainda que tenha de ir só. Precisa viver no temor de Deus. Você precisa aproveitar suas oportunidades de assistir às reuniões e adquirir toda a força espiritual que puder, pois dela necessitará nos dias futuros. Se você tiver de suportar a perda, não deve desanimar. E se puder salvar unicamente uma parte da sua família, será muito melhor que perdê-la toda. Já vimos pela palavra de Deus que o jugo desigual é desaconselhável. Existe maior probabilidade de as coisas darem errado quando as pessoas que se unem têm uma visão de mundo diferente, têm um direcionamento diferente do seu coração, têm buscas e desejos diferentes, aspirações diferentes quanto à vida espiritual. Vai ser muito mais difícil ir para o céu num lar dividido espiritualmente. Não existe comunhão nem ajuda mútua no jugo desigual. No entanto, uma vez que o casamento esteja estabelecido, devemos ter em mente que ele não é transitório, não é eterno apenas enquanto dura, mas diante de Deus é um vínculo que deve permanecer para a vida toda. E nada justifica o seu rompimento. Isso não significa que a pessoa deve submeter-se a toda classe de abusos, submetendo-se a todos os caprichos e vontades do cônjuge incrédulo. A Bíblia é muito clara que aquele que amar qualquer coisa ou qualquer pessoa, em qualquer circunstância, mais do que Jesus, não é digna dele. Em primeiro lugar vem a vontade de Deus, a sua palavra, a relação com ele, a vida espiritual, a busca da salvação mediante a graça de Jesus. Então, depois de Jesus, seguem todos os outros relacionamentos. Em primeiro lugar, sempre a vontade de Deus. Ninguém deve abrir mão de ser fiel a Deus pela imposição de uma esposa ímpia ou de um marido não convertido. Cristo vem primeiro. Mas uma vez tendo colocado Cristo em primeiro lugar, decidido fazer dele o centro, a base da vida, o primeiro e o mais importante em todas as coisas, cumpre agora ao cônjuge cristão ser o melhor tipo de pessoa que alguém poderia ser nesse mundo. Justamente por estar vivendo num lar dividido, tem o cônjuge que segue Jesus obrigação muito maior de ser muito mais parecido com Cristo do que em outra circunstância qualquer. Cabe-lhe agir com mais bondade, com mais ternura, com mais resignação, com mais entrega, com mais determinação, para que não haja nenhum motivo, nenhuma alegação, nenhuma justificativa para que o cônjuge incrédulo aponte a religião como causa de conflito e de problemas e encontre no relacionamento qualquer desculpa para não entregar seu coração para Jesus Cristo. Cabe ao cônjuge fiel ser muito mais dedicado e amoroso. Cabe a ele andar a segunda, a terceira e várias outras milhas, tendo em mente que talvez o seu comportamento, a sua ação, a sua maneira de ser, pode ser a única oportunidade que esta pessoa terá para encontrar Jesus e para entregar seu coração para ele. O objetivo de cada cônjuge que convive com alguém que não ama a Jesus é fazê-lo tão feliz quanto possa fazer, mesmo que não receba o mesmo tratamento em troca. Eu sei que isso é complicado. Nós tendemos, como seres humanos, a reagir na mesma altura, a pagar com a mesma moeda com que somos tratados. Mas cabe a quem vive numa situação assim testemunhar
não apenas com palavras, mas acima de tudo com o seu comportamento, com a sua vida, com a sua lealdade, com as suas ações de tal forma que, ainda que queira, essa pessoa não encontre qualquer razão, qualquer motivo, qualquer justificativa para condená-la, para culpar a sua fé por qualquer deslize ou fraqueza. E certamente, ao agir assim, estará dando espaço para que o Espírito Santo trabalhe no coração. Palavras podem ser contraditadas. Palavras podem ser confrontadas. Argumentos podem ser rebatidos. Mas atos, testemunho, atitude, isso ninguém pode negar. E mesmo o pior dos incrédulos, mesmo o coração mais endurecido, ainda que não dê a entender publicamente, é tocado e se sensibiliza por alguém que verdadeiramente vive o cristianismo. Se você tem um cônjuge que não é da igreja, tenha em mente que esse cônjuge é o seu principal campo missionário. É a principal batalha que você tem que lutar. É a maior conquista que você deve efetuar para Jesus Cristo. Você deve, se necessário, jejuar, orar e, acima de tudo, viver tão próximo de Jesus que esta pessoa, através de você, aprenda também a amar a Jesus Cristo. Cuidado para não ser uma criatura chata, que fica constantemente repetindo regras morais, ou pegando no pé, ou forçando a pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer. Você deve evangelizar, acima de tudo, pela vida. E, na maioria das vezes, de maneira calada. Cabe a você, nessas circunstâncias, orar mais, depender mais de Deus, deixar que o Espírito Santo haja de maneira mais poderosa do que as suas palavras, e então aguardar o milagre de Deus. Tenha em mente que Deus tem poder para transformar corações. Deus pode realizar, inclusive, o impossível. Mas há uma coisa que Deus não faz. Deus não obriga ninguém a aceitar-lhe a vontade. Então, não espere necessariamente que todas as circunstâncias vão terminar em mudança de coração e conversão. A conversão é uma obra que o Espírito Santo realiza, mas essa conversão só se efetua quando a pessoa decide abrir seu coração para Jesus. Jesus chama, Jesus bate, Jesus dá a oportunidade, mas Jesus não arromba a porta. Então, lute, agarrado ao poder de Deus, confiando nele, e faça tudo o que você conseguir, tudo que estiver a seu alcance, para ser um instrumento de salvação para a pessoa com quem você convive, a pessoa que você escolheu para ser seu companheiro ou companheira para a vida. Faça todo o possível para ir para o céu, junto com essa pessoa que você elegeu para a vida. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.